Olá, tudo bem? O meu nome é Silvano Dias, formado em filosofia e em terapia, com abordagem na filosofia clínica. E sejam todos bem-vindos ao canal Viver Bem por Meio do Autoconhecimento, para mais uma reflexão que nós temos. E essa reflexão é a reflexão sobre o Ano Novo, né? E normalmente, quando a gente está aqui pensando a ideia de um ano novo, a gente está ali pensando o que seria então essa novidade que o ano novo me permite ter. Ou seja, o ano novo é sempre cheio de possibilidades, né? A gente está cheio de possibilidades. A gente até se engaja nessa ideia de possibilidades e com isso a gente cria projetos para esse ano novo, porque a gente acaba entrando numa perspectiva de que ano novo exige de nós uma vida nova. E a grande pergunta é: que vida nova é essa que se exige esse ano novo, né? Portanto, a gente fica sempre lançando para o futuro algo que a gente ainda não conseguiu alcançar nesse presente. E isso, né, essa forma de fazer isso, de lançar para o futuro aquilo que eu ainda não consegui, é porque muitas vezes eu projeto e não realizo. E por que eu não realizo? Porque muitas vezes eu romantizo a minha vida. A minha vida é romantizada. Eu vou romantizando a vida, retirando da vida as suas imperfeições e elaborando somente positividades. Ou seja, o que seriam essas positividades? Eu quero no ano novo emagrecer, eu quero ter um corpo mais perfeito, mais ideal. Eu quero no ano novo um amor melhor, né? Eu quero conquistar um amor, eu quero conquistar, por exemplo, a minha alma gêmea, né? A gente tem essa ideia de romantização. Eu quero conquistar no ano novo um carro, eu quero conquistar no ano novo a minha casa nova. Eu sempre lanço o ano novo com essas promessas, né? No entanto, a gente muitas vezes, né, não percebe, não se dá conta que ao se lançar no nosso projeto para o ano novo, a gente muitas vezes está nessa perspectiva em que a gente não percebe as dificuldades, as limitações que nós mesmos temos. É isso que é positivo entender. Por que isso é positivo entender? Porque muitas vezes essa romantização da vida me leva muitas vezes a negar as minhas próprias limitações. E quando eu não conquisto determinadas coisas, eu digo que isso é fruto de alguma coisa, ou de um olho gordo que alguém colocou, ou de alguém que me impediu de fazer isso, ou algo que foi imposto fora das minhas limitações como um empecilho para que eu realizasse certas coisas. E eu não percebo que muitas vezes a causa, os motivos da não realização de desejos, dos meus desejos, podem ter vindo de mim mesmo, né? Das minhas próprias limitações, das minhas próprias condições que eu tenho. Ou seja, eu sou um ser imperfeito, limitado, e, portanto, eu tenho as minhas dificuldades. Então, para trabalhar melhor essa perspectiva da construção de um ano novo, de um projeto de ano novo, é necessário que a gente pare um pouco e reflita. Como eu estou projetando minha vida para o ano novo? Estou romantizando essa vida ou estou projetando uma vida que de fato ela possa acontecer a partir das minhas limitações? E dentro dessa perspectiva, né, de projeção do ano novo, normalmente a gente projeta também aquela grande conquista que a gente deseja, né? Quer ter um amor, né? Um novo amor, quer viver em paz, quer que as pessoas entrem em sintonia com a gente. Mas a grande questão que a gente precisa entender é que nós somos pessoas difíceis de conviver, né? Então, a gente pode até projetar essas conquistas, né? Criar essa ideia de encontrar melhor equilíbrio na vida,
Mas é interessante e, apesar de tudo isso, desses sonhos, é necessário que a gente encontre em nós mesmos quem nós somos de verdade, né? Quais são as nossas limitações? Que limitações eu tenho na minha vida? Que limitações eu vou construindo, que eu fui construindo para mim mesmo? Quais são os meus empecilhos, né? Como eu me vejo dentro do meu processo de conhecimento e de busca pelos outros e pelas coisas? Muitas vezes, as minhas próprias limitações e as minhas próprias imperfeições são os empecilhos que eu tenho na convivência com o outro. Mas por quê? Porque eu sou difícil mesmo, né? Eu tenho uma natureza, né, humana, uma certa força vital, em que essa força vital, muitas vezes, para preservar quem eu crio dificuldades, né, para essa convivência, porque eu não abro mão das minhas convicções muitas vezes, eu não abro mão dos meus princípios, porque esses princípios são princípios que me definem e que, portanto, abrir mão desses princípios significaria dizer que eu sou frágil, né? Mas numa vida amorosa, o que é importante numa vida amorosa não é encontrar a rocha, a perfeição, ao contrário, é compartilhar as fragilidades, né? Quando as pessoas percebem as fragilidades, que as pessoas precisam de conquistas e que um apoia o outro no processo de conquista, nós estamos, de fato, crescendo com o outro. Então, nesse caso, a felicidade, ela vai sendo produzida, ela vai sendo organizada, né, a partir desse ciclo vital de conquistas, compartilhando com o outro, e não a partir de um eu ideal já pronto que eu já tenho. E quando muitas vezes, eu fico somente projetando a minha vida em função desse meu eu ideal e passo esse ideal de vida para o outro, quando o outro de fato me vê, ele não me vê esse ideal. Quando ele convive comigo, ele vê as minhas fragilidades. E ao ver as minhas fragilidades, há um descompasso entre aquilo que eu projeto de ser, né, e aquilo que de fato eu sou. Então, portanto, é necessário que a gente entenda quem a gente é, para a gente compreender esse processo vital. A romantização da vida pode ser um meio de fuga que a gente tem para esconder as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias limitações, os nossos tiques, as nossas manias, que muitas vezes a gente nem percebe que tem, e que o outro, por exemplo, percebe com mais clareza. E para finalizar essa reflexão, entender que eu sou uma pessoa imperfeita, que eu tenho as minhas dificuldades, que eu tenho as minhas limitações, não significa de modo nenhum que eu, por exemplo, não consiga projetar a minha vida. Ao contrário, né? Eu vou projetar a minha vida, mas sabendo que eu tenho as minhas limitações. E, portanto, conviver com o outro não é algo que vai ser um peso, mas ao contrário, uma conquista, mas uma conquista junto a partir do momento em que eu compartilho com essa outra pessoa as minhas conquistas, as minhas felicidades. E não somente que eu partilho somente as minhas perfeições. Eu me escondo muito mais em torno dessas minhas imperfeições. No entanto, e apesar disso tudo, é necessário que a gente projete a nossa vida, que a gente compartilhe a nossa vida. Ou seja, ano novo, vida nova, mas não precisamos de uma romantização de nós mesmos para que a gente entenda que a vida é aquilo que nós damos conta de fazer. E dentro daquilo que nós damos conta de fazer e que nós damos conta de viver, esse é um processo que nós vamos construindo e que não se conquista simplesmente com o final de um ano e início de outro ano. É um processo que ocorre durante a nossa existência toda.
E, portanto, eu desejo a vocês um feliz ano novo, uma vida nova. Construa sua vida, construa suas perspectivas, construa seus sonhos, mas dentro de um princípio de realidade. Ou seja, qual é o princípio de realidade? Quem eu sou? Quais são as minhas limitações? E dentro das minhas limitações, eu vou ter ali as minhas possibilidades.